para os filhos, hoje vemos um continuar. Há muitos modos de olharmos o que é a Quaresma. Um deles é entender a Quaresma como esta grande preparação, este grande retiro para a grande solenidade que nos aguarda, a Páscoa. E no retiro aonde somos contestados com tantas realidades nossas. Em um retiro, de modo geral, se tem uma máxima: quem faz o retiro é cada um. Cabe a cada um este ato de olhar para si, este ato de pegar aquilo que é dito, apontado e voltar-se, refletir, ter este momento com Deus, este ato de olhar para dentro e colidir com aquilo que o Senhor está apresentando, o que o Senhor está colocando para cada um de nós. Neste retiro no qual estamos, o Senhor vem nos dizendo, não só os domingos, mas a cada dia. A cada dia vem apontando uma realidade da nossa necessidade. Desde a quarta-feira de cinzas, apontando esta realidade de olhar para dentro e ver a nossa necessidade de ter vida. Mas, quando olhamos para o Senhor, vemos que toda a vida é preciso passar por um sentido de morte, um sentido de retirada, um sentido de mudança, um sentido de conversão. Eu preciso morrer para as minhas vontades para ter a vida, Deus em mim. E assim nosso Senhor vem perpassando conosco, mostrando-nos este caminho. Primeiro, apresentando o real sentido do jejum. O porquê o fazemos? É um ato de morte. É um ato de chegar para nós e tirar aquilo que é o meu gosto, aquilo que eu gosto, o meu conforto. Mas nada adianta arrancar se eu não mudo. Se é para ficar na mesma, o jejum e nada equivale. Eu perco meu tempo, porque o jejum é este ato de tirar para mudar. Mas somente tirar não adianta. E por isso nosso Senhor começa a nos falar da oração. Eu tenho que tirar, sair de mim e preencher-me de Deus. Eu tenho que buscar enraizar-me no Senhor, com uma oração que saiba olhar para dentro e me deixar tocar, não só vocalmente, diante daquilo que eu falo, porque é uma oração vazia. Se eu só falo, se eu rezo o Pai Nosso que está dizendo amém, de nada adianta, porque eu esqueço de escutar aquilo que eu estou dizendo e que me compromete. Se eu falo com o Senhor de verdade, eu me exponho, eu me abro para que Ele me toque, e assim vai me convertendo. E o sentido desta conversão vemos hoje, quando o Senhor começa a falar do sentido da caridade. A exemplificação maior da caridade que vemos dentre os conselhos dos exercícios que o Senhor nos coloca neste tempo é a esmola. Mas por vezes não sabemos dar esmola. Qual é a esmola que eu tenho que dar? O Senhor coloca de modo bem claro hoje o serviço. Eu tenho que aprender a servir ao meu irmão. Eu tenho que aprender a servir ao outro. E por isso, vemos nosso Senhor bater, sacudir. Aqueles que são as autoridades,
Vem, fala, mas muda. Aprende a ser aquele que serve. Assim nosso Senhor coloca na primeira leitura. Assim o Senhor chama diante do Salmo o ato de proceder retamente. É isso. Proceder como Deus o faz. O Senhor se curva àquele que necessita. Estende a mão àquele que precisa. Deus, Ele vem e nos auxilia. Do mesmo modo, nosso Senhor diz o mesmo no Evangelho, nos chamando a esta realidade. Uma coisa é ouvir aqueles que têm conhecimento. Os fariseus o tinham. Podemos colocar tantos exemplos aqui, até mesmo dos teólogos e tudo mais. Mas qual a realidade que devemos seguir e fazer? O servir. O servir de fato, diante daquilo que é necessário eu fazer. Diante de alguém que precisa, na rua, estender a mão. Às vezes precisa de uma palavra amiga. Falar. Às vezes necessita de uma correção. Porque o Senhor mesmo apresenta na Sagrada Escritura, a correção é um ato de amor. Deixar o outro no erro é pior do que um ódio. É um ato de banalizar o outro. Por isso, por exemplo, um pai que não corrige seu filho, ele não o ama, mas o despreza. Parece ser duro dizer, mas um pai que diante do erro do seu filho não o corrige, mas vai dando, vai entregando, deixa, eu sou um pai bonzinho. Não. Você é um pai pérfido, horrendo, que despreza o seu próprio filho, porque você, em primeiro lugar, não cumpre a sua função, que é de educar para Deus. E o segundo, que você não ajuda o seu filho a ser aquilo que ele deve ser. É grave. É triste ver pais que não amam os filhos. Do mesmo modo, aqueles que necessitam, às vezes um irmão. Como podemos estar aqui, dizer, eu sou membro da paróquia, sou membro do grupo X, Y, eu vejo uma situação, eu não sou capaz de chegar no meu irmão para ver se é aquilo mesmo ou se for corrigido. Não com uma atitude de, olha, fulano está errado. Mas chegar, aconteceu tal coisa, não é bom, isso aqui não é assim. Isso aqui uma pessoa pode se sentir ameaçada, pode se sentir certa coisa. Não podemos dizer que somos família se estamos agindo desse modo. Muito menos se ficamos falando a terceiros e quartos. Se eu não tenho coragem de chegar para o outro e corrigir, eu não posso dizer que eu me coloco como irmão, como família em meio ao outro. Isso é um ato de serviço também. Estamos para servir uns aos outros, de ensinar quando o outro precisa. Olha, tem isso aqui. O Senhor nos chama a mais, a ser mais. E por isso vem para nos levar a este sentido maior, a sermos autênticos cristãos.
a sermos chamados a uma correspondência com Ele. Cabe a nós querer. São Tomás de Aquino, uma das anedotas que mais gosto, é questionado certa vez por sua irmã, e ela pergunta: o que é necessário ser para ser santo? Fazer para ser santo? Ele responde não com um tratado, mas com uma palavra: querer. Eu quero ser católico. Eu quero ser discípulo do Senhor. Eu quero servir a Cristo. Então que eu aprenda a ouvir. Que eu aprenda a me colocar de modo diferente. Que eu aprenda a estar com Deus e expressar Deus ao outro. Que eu aprenda a servir como nosso Senhor serve. Ele se inclina para lavar os pés dos seus apóstolos. Manda que nós o façamos. E coloca de modo bem claro: estou no meio de vós como aquele que serve. A Virgem Santíssima, mesmo antes do Senhor o fazer, tendo o Rei em seu ventre, vai apressadamente para servir. Ela, de igual modo, nos mostra exatamente isso. O saber despojar-se das suas vontades, preencher-se de Deus e levar a Cristo no ato de serviço. Diante daquilo que o outro precisa, não o que eu quero. Que nós possamos aprender com ela a fazer a vontade de Deus, a também servir, a também ir ao outro, para sermos aquilo que Deus quer que sejamos, outros Cristos. Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.